Olá, pessoal, bom dia. Eu vou começar a gravar uma aula para vocês das provas processuais penais em espécie. A gente está vendo em sala de aula o assunto da teoria geral das provas. Agora a gente vai começar a especializar essas provas, tá? Para a gente poder entender cada uma dessas modalidades, tá bom? Então, esse primeiro vídeo, a gente vai estudar apenas duas modalidades, tá, das provas em espécie, que são as provas periciais e o exame de corpo de delito, tá bom? Vamos lá. Prova pericial. O que é, gente? A gente vai começar a análise dessas provas periciais em espécie no artigo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no CPP, 158, tá, gente? Que começa a tratar sobre as provas em espécie. Então, a primeira prova em espécie que a gente vai estudar é a prova pericial. O nosso Código de Processo Penal, ele trata da prova pericial juntamente com o exame de corpo de delito. Se vocês separarem, no capítulo 2, lá do título 7, que trata da prova no Código de Processo Penal, né? Antes do artigo 158, o título é do exame do corpo de delito e das perícias em geral, tá bom? Então a gente vai separar aqui no estudo dessas duas espécies de provas, que é a prova pericial e o exame de corpo de delito, tá bom? Então vamos lá. A prova pericial. O que é, gente? A prova técnica. A prova técnica é quando o juiz se vale da contribuição de um especialista em determinada seara do conhecimento, para que auxilie o juiz no esclarecimento daquela prova, ok? Então, a prova técnica é quando o juiz necessita... Gente, eu sou muito nada tecnológica, então os recursos tecnológicos eu vivo tendo que mexer aqui, tá bom? Mas assim, tô me esforçando para que os vídeos fiquem melhores. Então vamos lá. A prova técnica é quando o juiz se vale de um expert, né, de uma pessoa com conhecimento especializado naquela matéria para que o auxilie na interpretação daquela prova, ok, gente? Então essa pessoa que vai fazer auxiliar o juiz nessa interpretação, ele é chamado de perito, tá? E esse perito, gente, ele é equiparado ao funcionário público para fins penais. E o perito, ele pode ser um perito oficial ou pode ser um perito não oficial, ou também chamado de perito juramentado. O perito oficial é aquele designado pelo juiz e que integra os quadros do funcionalismo público, tá? Já o perito não oficial ou perito juramentado é aquele que, para ele exercer esse munus público, ele precisa fazer um juramento, tá? E ele não pertence aos quadros da administração pública. É uma pessoa comum do povo, mas que é convocada para auxiliar o juiz nessa situação específica. De qualquer forma, ele sendo um perito oficial ou um perito não oficial, ele precisa ter nível superior completo, tá? Agora, no caso do perito não oficial, gente, o nosso Código de Processo Penal, no artigo 159, no parágrafo 1º, afirma que o diploma, ele deverá ser preferencialmente na área específica, tá bom? Então, o diploma do perito não oficial precisa ser preferencialmente na área específica. Vamos agora falar sobre a quantidade de peritos necessários, o segundo tópico aqui desse PowerPoint, dessa apresentação do PowerPoint. A quantidade de peritos, gente, quando for um perito oficial, gente, basta que seja um perito. Se vocês observarem, eu esqueci de colocar aqui o artigo, é o artigo 159, no parágrafo 7º. Ele diz assim: tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Então, a regra é que o perito oficial seja um. No caso da área de conhecimento ser complexa, abranger mais de uma área de conhecimento, aí sim pode ser designado inclusive mais de um perito oficial, né, cada um especializado numa determinada área. Tá? Agora, quando for perito não oficial, gente, ou perito juramentado, aí são necessários 2 peritos,
tá? E no caso de não ser cumprido esse requisito, de não ser feito por dois, né? Vamos supor que seja feito por apenas um perito não oficial, é um caso de nulidade relativa, né? Ou seja, precisa ser comprovado o prejuízo para que esse ato seja anulado, ok, gente? Existe uma situação especial, gente, quanto a essa quantidade de peritos necessários, que é o que ocorre na Lei de Drogas. A Lei 11.343, ela prevê que no caso para fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante, comprovando a prova da materialidade, né, fazendo a prova da materialidade, o laudo provisório de constatação da droga, ele pode ser realizado por um único perito oficial ou, na falta dele, basta que seja uma pessoa idônea com conhecimentos específicos, tá? Isso está previsto lá no artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas, a Lei 11.343. Ok, gente? Então não esqueça dessa especialidade. A regra no nosso processo penal é que sejam que seja um perito oficial ou 2 peritos não oficiais. No caso da Lei de Drogas, a regra é que é um perito oficial ou, na falta, basta que seja uma pessoa idônea com conhecimentos específicos, ok? Gente, as partes, elas não interferem nessa nomeação do perito. O perito, gente, ele é um assistente do juiz, né? Ele visa auxiliar o juiz no esclarecimento daquela prova. Então, a parte não pode opinar quanto à indicação desse perito, tá? Ela não interfere nessa indicação do perito. Em razão desse dever de imparcialidade do perito, pode ser arguída em relação ao perito suspeição, impedimento, ok? E quem vai julgar essa exceção de impedimento ou de suspeição vai ser o próprio juiz da causa, tá? Então, o perito, quanto ao perito, também pode ser são impostas as suspeições, as causas de suspeição e impedimento, ok? O MP, gente, MP aí é o nosso terceiro tópico. O MP, o assistente de acusação, o ofendido, o querelante ou o acusado, eles poderão apresentar quesitos e assistente técnico. O que são esses quesitos e assistente técnico, gente? São perguntas, são esclarecimentos que essas pessoas, esses legitimados, podem fazer para que o perito esclareça, né? Quando o MP quer, por exemplo, direcionar, quer entender melhor para poder direcionar a acusação, ou para esclarecer algum ponto da denúncia, né, para que a prova fique mais robusta, né, o MP, ou assistente, ou ofendido, ou querelante, ou acusado, eles podem fazer perguntas. Essas perguntas são esses quesitos, né? Apresentar quesitos e podem apresentar assistente técnico. O que é o assistente técnico, gente? O assistente técnico é aquele especialista que é contratado pela parte, tá? Ele vai auxiliar a parte, ele é contratado para elaborar um laudo, um parecer técnico, para poder ou auxiliar esse laudo oficial realizado pelo perito, ou então para desacreditar, né? Para desacreditar, descredibilizar esse laudo oficial, tá? O assistente técnico, gente, como ele é contratado pela parte, ele é totalmente parcial. Então, quanto a ele, não podem ser opostas as causas de suspeição e de impedimento. Tá bom? Essas partes, né, que eu falei, MP, assistente de acusação, ofendido, querelante ou acusado, eles podem apresentar quesitos e assistente técnico e eles precisam ser notificados para que eles façam isso, né, para que eles apresentem esses quesitos e assistentes técnicos, eles vão ser notificados pelo juiz. E quando essa ausência de notificação, ela gera uma nulidade, que é a nulidade relativa, ok? Vamos agora ver qual o prazo da perícia. O prazo da perícia, gente, está disposto nesse artigo 160, parágrafo único do nosso Código de Processo Penal, e diz assim: o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos, tá, gente? Então,
O prazo da perícia é um prazo de 10 dias que pode ser prorrogado. Gente, os peritos, eles podem ser ouvidos na audiência, né? Vamos supor que uma das partes, ela deseja que algum esclarecimento seja feito em relação ao laudo pericial apresentado, né? Que o perito esclareça alguma coisa em relação ao laudo ou em relação à perícia. Então, as partes, elas podem requerer que esse perito, ele seja ouvido em audiência. Essa previsão está lá no artigo 159, parágrafo 5º do nosso CPP e diz que durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo preliminar. Então, o perito, a parte, ela vai solicitar que o perito seja ouvido em audiência ou que ele faça algum esclarecimento, e esse esclarecimento ele pode ser dado em audiência ou em sede de laudo complementar, tá bom? Vamos para o próximo slide, né? O que são esses laudos complementares, gente? Esses laudos complementares são os laudos resultantes das perícias realizadas no momento posterior, né? Por exemplo, o perito realizou uma perícia e depois ele foi fazer algum esclarecimento quanto àquela perícia ou foi responder os quesitos das partes, ele vai fazer isso através desse laudo complementar, tá bom, gente? E quando que esses laudos complementares vão poder ser realizados, né? Quando que vai existir esse laudo complementar? Quando houver um esclarecimento, né, de uma omissão ou uma obscuridade ou então de uma contradição do próprio laudo, ou quando houver necessidade de aguardar o decurso de certo período de tempo para viabilizar a resposta dos quesitos relevantes para a apuração do delito. Isso a gente observa, por exemplo, no caso do crime de lesões corporais, né? O crime de lesões corporais, a gente tem os graus de lesividade, né, que é a lesão leve, grave ou gravíssima, e, por exemplo, para a gente comprovar, no caso das lesões corporais graves, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, precisa desse decurso de tempo, de mais de 30 dias, para que seja feito um laudo complementar, aferindo que houve essa incapacidade por mais de 30 dias, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, tá? O STJ, ele tem flexibilizado a necessidade deste laudo complementar, podendo, inclusive, aceitar a prova testemunhal suprindo esse laudo complementar. Ok? Sobre o sistema liberatório de apreciação da prova pericial, gente, essa previsão, ela está no artigo 182 do nosso Código de Processo Penal e diz que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Gente, isso quer dizer que ainda que o laudo pericial conclua por um determinado resultado, o juiz não é obrigado a sentenciar conforme aquele laudo. O juiz pode sentenciar de forma divergente. Claro que por causa da forma de valoração, né, do sistema de valoração das provas presente no nosso sistema processual penal, o juiz não pode simplesmente desconsiderar o laudo pericial e não fundamentar essa decisão. Ele pode deixar de utilizar o resultado do laudo pericial, mas utilizar outra prova, fundamentar a sua decisão em outra prova, tá? Isso desde que fundamentadamente. Isso é o sistema de valoração das provas, que é o sistema da persuasão racional do juiz, ok? Do livre convencimento motivado, né? Ok, gente? Então, o juiz não está vinculado àquele resultado, ao resultado daquele laudo pericial, ok? Isso é chamado de sistema liberatório, né? Ele não está vinculado, ele se contrapõe ao sistema vinculatório, tá? Lembrar, gente, que o juiz ele não pode contrariar as conclusões do perito no que toca à existência do corpo de delito, porque se existe o corpo de delito, é ali que o perito ele realizará a perícia. Então, se o perito concluiu, olha, esse daqui
é o corpo de delito. Existe o corpo de delito. O juiz não pode contrariar isso, ok? E outro ponto interessante, gente, é quanto aos jurados. A gente viu que os jurados, lá no Tribunal do Júri, ele tem um sistema de apreciação, de valoração das provas diferente, né? Que eles podem fundamentar, eles não precisam fundamentar a decisão deles. É a livre apreciação da prova, né? E aí, então, diante disso, no Tribunal do Júri, os jurados, eles não se vinculam ao laudo apresentado pelo perito, inclusive eles podem entender diferente, inclusive quanto à existência do corpo de delito, ok? Diferente do que a gente acabou de falar em relação ao juiz, ok? Quanto a essa súmula, gente, deixa eu explicar para vocês o contexto dela. É porque, em regra, o laudo ele não é uma condição de procedibilidade para iniciar uma ação penal, salvo em duas situações. Quando que o laudo é necessário, ele é imprescindível, né, uma condição de procedibilidade para uma ação penal. É no caso da lei de drogas, né? No caso da lei de drogas, que a gente até leu o artigo, né, 50, parágrafo 1º, que tratava sobre a necessidade desse laudo preliminar, né, e também no caso dos crimes contra a propriedade imaterial, tá? Então, aí eu trouxe essa súmula para mostrar para vocês uma situação específica desses crimes contra a propriedade material. O que diz essa súmula 574 do STJ? Que para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos. Então, ó, gente, a primeira parte da súmula já diz que, primeiro, é um crime de violação de direito autoral. Para comprovar a materialidade desse crime, basta que essa perícia seja feita por amostragem. Então, se foram apreendidos ali 3.000 CDs piratas, basta que a perícia seja feita por amostragem. O perito pode ali selecionar 10 CDs para poder realizar essa perícia. E essa perícia basta que seja feita nos aspectos externos do material. Sendo desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. Ou seja, é desnecessário que o perito ele analise, por exemplo, o que está sendo tocado. Vamos supor que seja um CD de música. Ele não precisa identificar quem é o cantor ou a banda que teve ali o seu direito autoral violado. Tá bom, gente? Essa súmula já gerou muita discussão, porque várias teses defensivas eram apresentadas no sentido de que a perícia deveria ser feita em relação a todo o material apreendido e que teria que ser feita em relação ao conteúdo também, ou seja, o aspecto interno do material, ok? Por isso foi editada essa súmula 574 do STJ, ok, gente? O conceito de assistente técnico, a gente já até falou anteriormente, né? O especialista contratado pela parte para elaborar um parecer técnico, né? Para auxiliar a parte no sentido de enfatizar o resultado do laudo pericial ou de desacreditar o laudo pericial. Ok, gente? O assistente técnico ele só vai atuar na fase judicial, ou seja, a gente não tem assistente técnico na fase inquisitorial, na fase pré-processual, tá bom? E sempre o assistente técnico ele atua após a realização da perícia. Então, após a realização da perícia oficial, o assistente técnico ele vai atuar elaborando ali o seu parecer quanto à perícia e quanto ao laudo pericial apresentado, ok? Vamos agora para a nossa segunda espécie de prova, que é o exame de corpo de delito. Tá, gente? Então, a primeira coisa a gente vai diferenciar o que é corpo de delito e o que é o exame de corpo de delito. O corpo de delito em si, gente, é o conjunto dos elementos sensíveis deixados pelo crime. A gente até classifica, né, os crimes quanto a ele ser transeunte e não transeunte. O que isso quer dizer? Quer dizer se ele deixa ou não deixa vestígios. Então, o corpo de delito são exatamente esses elementos que configuram os vestígios deixados pelo crime, ok? São todas as alterações perceptíveis no mundo fenomênico. Então, o exemplo mais claro de exame de corpo de delito é o exame necroscópico, né, que é feito no cadáver. Esse é um
tipo de exame de corpo de delito, ok? Que vai aferir exatamente os aspectos relativos àquela morte, tá bom, gente? Se houve a prática de crime, se foi uma morte violenta, se não foi morte violenta, né? Se foi uma morte natural, se não foi, se houve a prática de um crime de homicídio ou não. São essas análises que serão feitas no corpo de delito. E o que é o exame de corpo de delito? É a perícia realizada sobre o corpo de delito, né? Sobre esses vestígios deixados pelo crime. O artigo que eu trouxe, que é o artigo 161, ele fala que o exame de corpo de delito ele poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Ou seja, gente, 24 horas por dia pode ser realizado o exame de corpo de delito. Tá? Esse exame de corpo de delito, gente, ele é obrigatório no caso dos crimes que deixam vestígios, tá? Que são chamados de crimes não transeuntes, né? Ou delito de fato permanente, tá? A não realização, gente, desse exame de corpo de delito, ele gera nulidade absoluta. Num crime que deixa vestígio, não fez exame de corpo de delito, gera nulidade absoluta, salvo se ele for substituído pela prova testemunhal. Essa previsão, gente, está no artigo 167 do nosso Código de Processo Penal, tá? Em que quando o crime quando a gente não puder aferir esses vestígios, pode ser substituído por uma prova testemunhal, tá bom? Agora, gente, esse exame de corpo de delito, ele não pode ser suprido pela confissão, tá? Isso está previsto no artigo 158. O fato do réu confessar o delito não faz com que seja desnecessário o exame de corpo de delito num crime que deixa vestígio. Mas o entendimento, gente, atual da doutrina e da jurisprudência é que não só a prova testemunhal pode suprir a ausência do exame de corpo de delito, mas também outras provas, tá? Como outros meios de provas podem ser utilizados, como os documentos, né? Como a palavra da vítima, podem também ser utilizados, ok? Vamos ver as espécies. Quais são as espécies de exame de corpo de delito que nós temos? O exame de corpo de delito pode ser direto. O que é o exame de corpo de delito direto, gente? Ele é aquele que é realizado diretamente no corpo de delito, tá? Nesses vestígios deixados pelo crime. E qual que é o exame de corpo de delito indireto? Gente, existe uma certa divergência quanto ao conceito desse exame de corpo de delito indireto. Uma parte de uma corrente doutrinária diz que é apenas a prova testemunhal. Então, o exame de corpo de delito indireto é a prova testemunhal, sem necessidade de atuação dos peritos. Agora, existe uma outra corrente, gente, que diz que é o laudo firmado por peritos a partir de análises de elementos acessórios, como uma ficha médica, por exemplo. Esse, gente, é o conceito mais aceito, tá? Esse segundo conceito que eu dei, que é o conceito mais aceito sobre o exame de corpo de delito indireto. Ok? Eu trouxe aqui mais um outro artigo, né, que é o parágrafo único do artigo 158, que foi, gente, um artigo, o parágrafo único, ele foi acrescentado no nosso Código de Processo Penal muito recentemente pela Lei 13.721 de 2018. E olha só o que ele diz, que dar-se a prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, tá, gente? Então, ele traz aí ele traz aí a prioridade sobre o exame de corpo de delito realizados nesses contextos de violência doméstica e familiar contra a mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, tá? Aí eu trouxe depois uma pergunta sobre o juizado especial criminal. Se no juizado especial criminal, gente, no contexto lá do juizado especial criminal, é indispensável o exame de corpo de delito para crimes que deixam vestígios? E aí a resposta, a gente vai estar no artigo 77, no parágrafo 1º, que diz que para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 desta lei, com dispensa do inquérito policial,
prescindir-se-á. O que é prescindir-se-á? Ou seja, dispensar-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Então, no caso dos crimes que são apurados que são processados no juizado especial criminal, gente, é dispensado o exame de corpo de delito quando a gente já tiver essa materialidade aferida por um boletim médico ou uma prova equivalente, ok? Então não vai precisar do exame de corpo de delito. Vamos para o próximo slide, deixa eu me tirar aqui, né, tirar meu rostinho para não atrapalhar a visualização. Uma outra pergunta, a perícia é indispensável para comprovar o rompimento de obstáculo, a subtração de coisa e escalada? Né? A gente sabe que alguns crimes podem ser qualificados ou pode ser uma causa de... uma causa de aumento da pena a subtração da coisa mediante escalada ou mediante rompimento de obstáculo. Então, para que sejam configuradas, né, essa causa de aumento ou causa ou qualificadora do crime, a gente vai precisar de uma perícia para poder aferir isso, e o artigo 171 ele diz que nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado, gente. Então, o que fica bem claro é que seria necessário, quando houver essa perícia, a gente vai precisar que o perito ele descreva tudo isso. É necessário que tudo isso esteja descrito no laudo pericial. Acontece, gente, que se tiverem desaparecidos os vestígios, não precisa realizar essa perícia, tá? Se os vestígios desapareceram, né, os vestígios que vão caracterizar essa destruição, rompimento de obstáculo, né, ou a escalada, desaparecidos esses vestígios, a prova pode ser suprida por outros meios. Então, não vai ser indispensável comprovar o rompimento de obstáculo, a subtração da coisa escalada através da perícia, ok? Vamos para uma outra pergunta. Existe perícia no caso do crime de incêndio, né? O crime de incêndio está previsto no artigo 250 do Código Penal. Então, o nosso Código de Processo Penal, o que ele diz no artigo 173 em relação à perícia do crime de incêndio? Diz que no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado o incêndio, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. O que acontece, gente, é que o STJ, ele citou esse artigo num determinado julgado e depois complementou dizendo assim: com relação ao crime de causar incêndio, o STJ entende que a ausência de perícia no crime de incêndio somente pode ser suprida por outros meios de prova nos casos em que se justificar a impossibilidade de realização de exame. Então, no caso do crime de incêndio, somente no caso de impossibilidade de realização do exame é que a prova poderá ser suprida por outro meio, ok? Aí agora a gente vai falar, eu trouxe mais uma perguntinha e aqui eu vou explicar a resposta, que diz assim: qual o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento? Qual a consequência da ineficácia da arma de fogo e das munições para fins do crime de porte de arma de fogo? Gente, o Estatuto do Desarmamento, ele traz ali nos seus artigos 12, 14 e 16 os crimes de porte e posse de arma de fogo, né? Diferencia-se quando ele fala de uso, as armas de fogo de uso restrito ou de uso permitido. Então são esses três artigos, artigo 12, 14 e 16, que vão tratar desse crime, né? De porte e posse de arma de fogo, de uso permitido e de uso restrito. O que acontece, gente, é que para condenação pelo crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido ou restrito, não é necessário que a arma de fogo tenha sido apreendida e periciada. Então, não precisa da arma ser apreendida e periciada. Por quê? Porque esses crimes, gente, eles são considerados crimes de perigo abstrato. Ou seja, o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva. Esses são crimes de mera conduta, tá, gente? Ou seja, eles se torna desnecessário
a verificação no caso concreto do perigo que esses crimes causariam, exatamente porque eles visam proteger a segurança coletiva, ou seja, a mera posse, o mero porte da arma de fogo já causa esse perigo ao bem jurídico tutelado. Tá bom? Então é irrelevante para a comprovação desses delitos a apreensão e a perícia na arma. Isso, gente, era muito utilizado, né? Por que essa discussão começou? Porque um argumento de defesa que era muito utilizado era que nos crimes o agente acabava de cometer um delito, vamos supor, um crime de homicídio cometido mediante um crime de roubo, cometido mediante a utilização de arma de fogo. Para tirar a arma de fogo do delito, o que o agente fazia? Ele jogava a arma fora, desaparecia com essa arma, e aí, por causa disso, como a arma não era apreendida e não se tinha como verificar o potencial lesivo dessa arma, a ideia era não configurar a arma de fogo no delito. O que acontece é que, por esse entendimento de que a arma de fogo a posse ou porte de arma é um crime de perigo abstrato, esse raciocínio, gente, também se aplica no crime de roubo, né, com utilização de arma de fogo. Como a posse ou porte de arma é de perigo abstrato, não é necessário comprovar essa potencialidade lesiva. Então, se não é necessário comprovar essa potencialidade lesiva, é desnecessária a apreensão e a perícia na arma de fogo, ok? Então, a arma de fogo ela não precisa ser apreendida e periciada, mas caso a arma de fogo seja apreendida e periciada, essa perícia realizada, gente, se na perícia constatar que a arma de fogo é totalmente ineficaz, por exemplo, não tinha nenhuma condição de efetuar disparos, aí sim não haverá crime, né? Não haverá o crime do Estatuto do Desarmamento, né? 12, 14 ou 16. E no caso de um crime de roubo, por exemplo, a gente não vai ter como configurar que o roubo foi praticado mediante a utilização de uso de arma de fogo. Aí seria simplesmente o crime previsto no caput, que é o roubo simples. Ok, gente? Então é desnecessário a perícia da arma, apreensão e perícia, mas se ela for apreendida e verificar que ela é absolutamente ineficaz, tá, gente? Lembrar que tem que ser absolutamente ineficaz. Se verificar que aquela arma de fogo é relativamente ineficaz, ou seja, em alguns momentos ela realiza disparos, em outros momentos ela não realiza disparos. Se ela for se ela for relativamente ineficaz, o crime ficará configurado da mesma forma. Ok, gente? Então esse é o nosso primeiro vídeo, a primeira parte das nossas provas periciais em espécie. Um abraço para vocês, gente. Até a próxima.